Vamos para o capítulo 16, ok? Lá tem muita coisa para a gente aprender. Vamos continuar, né, irmãos? Gostaria que os irmãos prestassem atenção, dê seu like, inscreva-se no canal, envie para outras pessoas. Capítulo 16. Presta atenção. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Muito bem. Dando uma paradinha aí, eu quero dizer que esse versículo, ele se torna verdadeiro. Sabe por quê? Porque até nos dias de hoje, né, e principalmente se você conversar com alguns antigos, eles vão olhar para os céus, na virada do ano, na parte que passa de um ano para o outro, e vão dizer: esse ano vai ser de chuva. Né? Levantou-se ali a barra, no 1º de janeiro, levantou a barra, e verdadeiramente eles têm esse conhecimento. Não é adivinhação, não, é experiência de vida. E o pessoal daquela época já tinha também essa experiência. Então se torna um versículo verdadeiro. Mas o que vem adiante já começa o engano. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O acréscimo está aí, viu? Senão o sinal do profeta Jonas. Quem já leu a história de Jonas? Pois bem. Lá tem muita mentira, viu? Na história, viu? Na história tem muita mentira. O compilador quis dar ênfase à verdade dentro de uma mentira, ou uma mentira dentro de uma verdade. Tá? Não vou entrar nesse assunto porque é do Velho Testamento e eu teria que voltar lá para poder mostrar, só quando chegar lá. Agora, que lá tem muitos enganos, muitas mentiras, teve. E o compilador pegou a história antiga e quis trazer para a nova, dizendo que não haveria nenhum sinal, só o sinal do profeta Jonas. Por qual motivo Yahshua diria isso? Se todos viram sinais antes, viram cego andando, mudos falando, aleijados andando, né? Pessoas revivendo, para que sinal maior? Aí ele teria que falar. Então essa é uma narrativa que não condiz com a verdade, tá, da época. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. Epa! E Jesus disse-lhes: Epa. Olha aí o engano. E passando para o outro lado, eles tinham vindo de onde? Recentemente de um suposto milagre de multiplicação de pães. Aí chega no lado de cá, eita, esquecemos, deixamos os sete cestos lá. Isso é uma conversa, irmão. É aí onde a gente pega a mentira do compilador. Está escrito, entendeu? O que ele escreveu. Tá entendendo? Ah, mentira, não tinha 7 pães, não sobrou lá um monte de pedaço de pão. Aí esqueceram de botar no barco. Aí chega do lado de cá, não tem mais. Ah, isso é conversa para caroxinha, isso é conversa para boi dormir. Entendeu? Então é mais um engano. Mas vamos lá. Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Não ouvi isso não. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não. Até porque supostamente Yahshua não falou de pão material, ele estava falando do pão espiritual. Né? Aí o narrador criou uma situação para atribuir a Yahshua que ele adivinhou que ele estava pensando em pão material. Nada disso aconteceu. E Yahshua estava dando um ensinamento. Dentro desse ensinamento falou do pão dos fariseus. Ou seja, as doutrinas dos fariseus. O que os fariseus ensinavam. Eles, olha, tenham cuidado com a doutrina dos fariseus. Com os ensinamentos deles. Que está errado.
que não condiz com a verdade. Eles não falam do meu pai Ial, não. Eles falam de Zeus, não do meu pai Ial. Eles falam de Baal, Senhor, mas não do meu pai Ial. Cuidado com essas doutrinas. Era isso que Yahshua estava falando. Mas o compilador, para fazer uma graça, né, colocou essa questão, entendeu, do pão. Entendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens e de quantos cestos levantastes? Olha o que o compilador fez, né? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e de quantos cestos levantastes? Tudo isso é balela. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Essa outra parte, tá, é criatividade do escritor, do compilador. Yahshua não disse isso não. Yahshua falou da questão só do fermento dos fariseus. Foi uma frase, foi uma palavra só. Mas ele, no meio disso tudo, atribuiu a Yahshua que tinha falado também essa outra parte. Não é verdade. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Não, talvez não. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Errado. Quem diz os homens ser filho? Quem diz os homens ser filho do homem? Que homem? Yahshua era filho de que homem? Estou perguntando a você, Satanás. Yahshua Mashiach era filho de que homem? Você quer dizer que ele era filho de que homem? De Davi? De Davi? Assassino? De Davi que traiu uma mulher? E seus filhos também assassinos e traidores também? Você quer dizer isso, Satanás? Eu estou aqui para desmentir, Satanás. Yahshua não perguntou isso desta forma, não. Eu vou falar a forma como ele, supostamente, a gente acredita que ele perguntou, viu? Mas dessa forma que está escrito, não. Não. Yahshua não era filho do homem. Nunca foi. Filho do homem sou eu. Tá? Filho do homem sou eu, é você, irmão. Você é filho do homem. Tá? Você aí, ó, do sistema, você é filho do homem, viu? Mas Yahshua não. Yahshua é filho de Ial, do Criador. Não tem vínculo com Davi. Não tem vínculo com Jessé. Não tem vínculo com criminoso. Não teve vínculo com os trupadores. Não teve vínculo com bandidos, com adivinhos, com bruxos. E Yahshua Mashiach, não. Essa é para você, Satanás. Não é para os irmãos não, viu? Estou falando aqui espiritualmente. Tá? Estou falando aqui espiritualmente. Deixar isso bem claro. Tá? Porque a gente sabe que os espíritos mal estão aí, ao derredor. Né? Como está escrito. Então, não. É filho de Ial e não filho do homem. Então essa palavra está errada. E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Pois bem, a palavra correta seria essa: a quem os homens dizem que eu sou? Essa é a pergunta correta. Ele perguntou aos seus discípulos. Me diga uma coisa, vocês que andam por aí, estão andando por tudo quanto é canto aí, quem é que os fariseus, os saduceus, os homens da lei dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram: um é João, outro é fulano, que era Johanna, né? Outro é ciclano. Aí sim, essa é a correta palavra, tá? A correta palavra é essa. Mas filho do homem? Não. Foi o compilador que escreveu isso a mandado de Satanás. Queima ele. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o filho de Ial. O resto é engano, é mentira, é acréscimo, viu, irmãos? Cafas disse isso para ele: Tu és o Messias, o filho do Criador de Ial. Irmão, eles sabiam quem era Ial, o nome sim, sabiam. Tá? Essa escola de Deus, de Zeus, foi criado por Roma, tá?
criado aí pelo compilador, mas eles sabiam. Então, na escrita verdadeira, está escrito dessa forma: tu és o Messias, o filho de Iau, o verdadeiro, ou seja, o verdadeiro Iau, não esses que falam por aí Zeus. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Viu o que eu falei, irmãos? Quem falou na mente de Pedro, naquele momento, foi o Ruach Kadosh. Foi o Ruach Kadosh, revelado pelo Pai. O Pai, né, utilizando o seu espírito, o Ruach Kadosh. Então, diga a ele que é o meu filho. Diga a ele que é o meu filho. E ele foi e disse: tu és o filho do Criador. Entendeu? Mas vamos para um engano mais na frente. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, vamos lá. Isso é uma polêmica boa. E eu também te digo, supostamente, é do jeito que está escrito, eu estou falando, né? Que tu és Pedro, e sobre ti, esta pedra, edificarei a minha igreja. A versão correta, que não é essa aí é a mentirosa, vamos para a versão correta? Vamos lá. Então, nós acreditamos que Yahshua disse para Cafas, tá? Tu és Cafas, ok? Então, sobre mim será edificada Filadélfia, a igreja verdadeira, sobre mim, entendeu, Cafas? Essa é a verdade, viu? Irmão Zialdim, essa é a verdade. Sobre mim será edificada a igreja verdadeira, a Filadélfia. Lá no futuro, Cafas, vocês vão saber disso, não é agora não, tá? Isso é profético, lá na frente, vocês vão saber disso. Então, Cafas, não é sobre tu que vai ser edificado a Filadélfia, não. É sobre mim. Eu sou a igreja verdadeira. Eu sou. Entendeu? Ele quis dizer isso. E o Doravante disse isso. Só que os compiladores inverteram tudo para dar ênfase a templos, a igrejas, e dizer que Pedro tem a chave do céu, a chave do inferno, e o que Pedro fechar, ninguém abre, o que Pedro abrir, ninguém fecha, e ele está com as chaves, é o chaveiro. Eu não sei onde ele arrumou tanta porta para ter, mas é assim que o sistema diz, que ele tem um monte de chave na mão. Vai falar aí na frente, entendeu? Que é mentira, irmãos, mentira. Chave não tem. Pedro não tem chave nenhuma, de porta nenhuma. Cafas não tem, não. Não tem. Agora, o que Yahshua disse a ele foi: olha, Cafas, tu és Cafa. Está reafirmando o nome dele, colocando ele no lugar dele. Tu és Cafa, tu não passa disso não, mas tu és Cafas, tá? Tu és meu discípulo, Cafas. Agora, sobre mim, o meu nome é que será sim fundada a igreja Filadélfia, ou seja, a Filadélfia, a igreja verdadeira. Filadélfia é o nome fictício. A igreja verdadeira sou eu, Cafas. É sobre mim que você vai falar, entendeu? Eu que tenho a salvação para os homens, e assim por diante. Então é dessa forma, entendeu? Mas o sistema traduz isso diferentemente, assim, ó, dessa forma errada, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Exatamente. Não prevaleceu contra Yahshua. As chaves do reino dos céus. Ó, que mentira. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Ó, que mentira. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isto é uma das maiores mentiras que Roma permitiu que fosse escrito na Bíblia. Está dizendo que Pedro tem a chave. O que ele ligar na terra é ligado no céu. Aí eu pergunto: onde está Pedro? Nesse momento, irmãos, você aí, ó, teólogo, aonde Pedro está? Onde é que Cafa está nesse momento? Que nem osso tem mais. E ele está ligando o que mais, irmão? O que é que ele está ligando? Onde é que ele está ligando? Não está, irmãos. É uma mentira, irmãos. Ah, não, mas o Papa tem a chave que foi da mão de Pedro, que passou para ele. O Papa tem a chave, e tem. Ele tem a chave do inferno, mas dos céus não.
Tá? Não estou nem aí. Ele tem a chave do inferno, de Roma, mas dos céus não. Não. Tá? Até porque lá nos céus, no Chamaim, não tem porta com chave, não. Isso é uma mentira, isso é um engano. Porque lá no Chamaim não precisa de guarda, não, de polícia, de guarda, de portão, não precisa, não. Lá é o Chamaim, é o lugar perfeito. Perfeito. E só vão para lá os que serão perfeitos perante o Criador. Mas ninguém é perfeito, irmão. Sim, ninguém é perfeito ainda. Mas nós receberemos um corpo espiritual e subiremos para lá em um corpo espiritual e seremos perfeitos. Ele disse: será como eu sou. E Yahshua disse isso. Essa é a verdade que Satanás não quer que a gente diga. Mas eu digo, estou nem aí para Satanás. Satanás pode explodir pelas costas para esse cigarro, mas a verdade você vai ouvir. Entendeu, irmãos? É necessário entender isso. Então Pedro não tem chave nenhuma, o Papa não tem chave de lugar nenhum. Acho que ele não tem chave nem da casa dele. Quanto mais do reino dos céus. Isto é uma mentira. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Outra mentira. E Yahshua não manda esconder nada. Não. Tudo de Yahshua é aberto, é um livro aberto. A vida dele é um livro aberto. Não manda esconder nada. Não. É uma conversa. É uma mentira. É um engano. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ok. Só preciso consertar só uma palavrinha. Mas está correto. Isto aí é escritura. Isso foi uma profecia. Olha, vai acontecer isso comigo. Eu vou ser, né, perseguido. Como hoje nós e Aldinho somos perseguidos. Ele deu esse exemplo. Então eu vou ser perseguido, vou ser morto, entendeu? Pendurado no madeiro, mas ao terceiro dia o Pai vai me ressuscitar. Essa é a palavra que eu vou consertar. Não é que eu vou me ressuscitar. Yahshua não se ressuscitou, o Pai ressuscitou ele. E entrando nessa seara de ressurreição, tem pessoas que até pensam diferente. E vocês têm toda a liberdade de pensar diferente e até de comentar diferentemente do que eu vou dizer agora, mas eu creio o seguinte, que no dia da ressurreição dos mortos, no dia final da ressurreição dos mortos, o Pai é quem vai ressuscitar. Agora, no arrebatamento do Espírito, que Yahshua é quem vai nos levar. Porque uma coisa é o arrebatamento do Espírito, do ser humano em vida ainda. Outra coisa é do que já morreu, o espírito de quem do ser humano, da carne que já faleceu. Esse é o Pai que ressuscita e entrega aqueles espíritos ao Filho, porque ele deu tudo ao Filho. Está escrito nas Escrituras. Tudo ele entregou ao Filho. Então ele vai, naquele último dia, entregar ao Filho todos esses espíritos daqueles que confiaram em Yahweh e foram merecedores de ser ressuscitados pelo Pai, por Yahweh. Agora o Filho vai levar, através do arrebatamento, o espírito daqueles que estão vivos. E vocês que são vivos serão arrebatados depois. O espírito. Carne fica, viu? Carne nenhuma sobe. Carne fica. Mas o espírito será tirado e será levado. Muito em breve está prestes a acontecer isso. Entendeu? Esse é um grande segredo, né, que está sendo revelado para os irmãos. Eu digo a palavra revelado, mas é conhecimento. Tá bom, irmão? Estou levando o conhecimento aos irmãos isso. Entendeu? Yahshua, por quê? Porque quem ressuscitou Yahshua? Foi ele próprio? Não. Foi o Pai. E antes de Yahshua ser ressuscitado, houve ressurreição? Não. Não. Houve pessoas que reviveram, mas ressuscitação não houve, não. Entendeu? Essa é a verdade. Então, há essa atribuição ao Pai e essa atribuição ao Filho. E ambos, né, estaremos todos juntos no Chamaim, em nome de Yahshua Mashiach, muito em breve mesmo. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro:
Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. E Yahushua jamais diria isso a Cafas. Não houve essa cena, não houve essa parte, tá? Isso é um acréscimo. Como é que ele abençoa Cafas lá na frente e agora diz, para trás de mim, Satanás? Que conversa. Aí o sistema quer dizer, não, porque o homem é fraco. Mas não houve isso, irmãos. Isso é um acréscimo. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O que pode ter acontecido Cafas pode ter dito a ele, olha, eu sei que o senhor tem conhecimento, tem sabedoria, mas a gente não gostaria que o senhor passasse por isso. Vamos amenizar, vamos fazer aqui uma conjectura. Que Cafas tinha dito isso a ele. E ele pode ter dito, olha Cafas, tu não conhece as coisas do meu pai. Tu não conhece. Então fica quieto, fica na tua aí, só vai aprendendo. Mas dizer como ele disse, com esse tom de estupidez, para Cafas, não é da personalidade de Yahushua Mashiach. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Bom, corrigindo. Se alguém quer seguir a Yahushua, deixe o mundo, as coisas do mundo, e venha seguir aos ensinamentos de Yahushua Mashiach e aceitá-lo como Salvador. Esse é o resumo disso aí. Esse negócio de cruz aí não existe, isso aí é aumento, né? Não existe nada disso. Mas a palavra correta é, olha, aquele que quiser me seguir, tem que negar-se a si mesmo. Negue-se. Ou seja, das coisas que você já fez, né? Peça perdão, entendeu? E aí você vai ser aceito e venha me seguir. É isso, simples, bem simples assim, ok? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Muito bem. Aquele que quiser salvar a sua vida, o que é salvar a sua vida? Aquele que não quiser seguir a Yahushua, quer seguir as coisas do mundo, agarrado no ouro, agarrado na prata, no dinheiro, agarrado no poder, não quer nada com Yahushua. Então esse vai perder a sua vida duas vezes, a material e a espiritual. Porém, aquele que deixar tudo isso, né? Viver por viver, mas na presença de Yahushua e de Yahushua Mashiach, e não agarrado às coisas materiais, né? Não idolatrando as coisas materiais. Esse é o recado. O homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Olha aí, de perder a sua vida, né? De perder a sua vida. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida. Não adianta. Então é melhor deixar o mundo para lá e seguir a Yahushua e Yahushua Mashiach e ganhar a vida eterna. Aleluia, Yahushua. Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Vou tentar falar alguma coisa sobre isso. Veja só. Yahushua não vai descer mais a esse planeta Terra. Não. Pisar aqui mais nessa terra, não. Como é que ele vai pisar numa terra que o pendurou no madeiro? Que o caluniou, esbofeteou, cuspiu ele. A um povo que rejeitou ele. Não. Até porque os judeus lá em Israel esperam o Messias carnal, ou seja, o filho de Satanás, o próprio Satanás. É que eles estão esperando o Messias falso. Não estão esperando o Messias verdadeiro. O Messias verdadeiro já veio, já foi, tá? E da extremidade celestial dos céus ele vai recolher os seus, o espírito dos seus, mas andar aqui nessa terra, sentar no trono lá em Israel, naquele trono que estão preparados, cheio de ouro, de tudo quanto é de coisa, e Yahushua não. Não. Aquele trono que estão fazendo, que já fizeram a coroa, já fizeram as vestimentas, já fizeram a cadeira toda de ouro, dizendo que é o Messias que vai sentar lá no terceiro templo que está prestes a ser construído. Não é o Messias Yahushua Mashiach que vai sentar naquele trono em Israel. Não é. Quem vai sentar naquele trono em Israel, no terceiro templo de Salomão, é Lúcifer, encarnado em ser humano. É ele que vai sentar lá.
depois de pouco tempo que ele sentar lá, os próprios judeus vão descobrir isso. E aí vão se voltar para Iau e para Iausha. E aí vai ter muito ranger de dente. Esta é a verdade. Doa em quem doer. Só vai doer mais nas costas de Satanás. Porque nos Yaldim não. Os Yaldim já tem ciência e consciência. Porque o templo não é do Criador. O nome já está dizendo: terceiro templo de Salomão. Então é de Salomão. E Salomão, segundo o que nós temos estudado e buscado, não seguiu Iausha até o final de sua vida. Seguiu outros. Então não tem nada a ver com Iausha Mashiach. Até porque esse trono que foi feito por mão de homens. E diga-se de passagem, viu? Homens pecadores. E jamais não cabe, tá, na personalidade nem do Criador, nem do Filho do Criador, sentar numa cadeira de pecadores. Ponto final sobre isso. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, resumindo, ele estava se referindo, estava falando para muitas pessoas, e ele estava se referindo para aquelas pessoas que vai passar pela segunda morte. Não só a primeira é da carne, tá? A segunda é a do espírito. Ele estava se referindo para essas pessoas, tá? Não era se referindo a Yohana, a João, que muitos interpretam. Não, ele estava falando de João, que não ia morrer logo em seguida. Não, ele estava se referindo às pessoas que não seguem a Iausha Mashiach. Não verão o filho de Iau. Não verão. Ok? Não verão. Bom, e aí nós tivemos o aprendizado, né? Nosso estudo de hoje, do capítulo 15, ou melhor, 15 e 16, verdade. Do capítulo 15 e 16, tá bom? Que os irmãos sejam cada vez mais abençoados em nome de Iausha Mashiach, e mande seus comentários. Se tiver alguma coisa, irmão, pode falar, pode mandar, tá bom? A minha verdade não é absoluta, mas aquilo que eu penso particularmente, isto sim, eu tenho certeza do que eu digo. Em nome de Iausha Mashiach. Estejam à vontade, todos sejam abençoados. É verdade ou narrativa? Que o Criador cada vez mais esteja com vocês, e o Rosh Kadosh cada vez mais ele dê sabedoria a cada um de vocês. Até a próxima.